Olá, queridos amigos, finalmente chegamos a essa nossa última aula de número 7. Um tema interessante, um tema que nos permite desvendar os segredos, não, da persuasão, quais são os motivos e quais são as possibilidades que nós temos para persuadir alguém. Então vamos cuidar nesse tema da persuasão, tanto jurídica como comum. Então, objetivos e as técnicas da persuasão judicial, que é o que mais interessa para o jurista, e a distinção entre convencimento e persuasão. São conceitos chaves da disciplina. A prática da argumentação jurídica na construção de argumento persuasivo seria o tópico crucial que nos permite discutir a importância da persuasão no mundo jurídico e judiciário. Mas o que persuasão? O que seria a persuasão jurídica? Primeiro, persuasão. A palavra procede do persuadir. Persuasão é persuadir, é o ato de levar a crer, a acreditar, a induzir o interlocutor a tomar uma decisão favorável ao persuasor. Então, eu que tento persuadir, eu tenho como objetivo induzir o interlocutor a aceitar ou a tomar uma decisão em meu favor. Bem, levo a crer. E isso é necessário, todos nós precisamos ou aprender a persuadir, ou no mundo moderno, ou somos persuadidos, ou persuadimos ou somos persuadidos. Ou aprendemos a persuadir ou a melhorar nossa técnica de persuasão, para também não ser persuadido tão facilmente. Isto é, por razões evidentes, não podemos viver nem conviver sem persuadir ou sem ser persuadido. E isso acontece em qualquer plano. No plano do direito do consumidor, no plano da política, no plano da filosofia, no plano do direito, fundamentalmente no plano judiciário. Bem? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é a diferença entre convencer e persuadir. Se vocês lembrarem, a classificação dos raciocínios dialéticos e analíticos, é daí que parte essa questão de convencer. Eu posso convencer usando verdades, posso usar verdades atingindo a inteligência do interlocutor. Então, por exemplo, com verdades eu venço uma causa. Convencer quer dizer vencer. Vem de convencer alguém. Quem convence cuida da inteligência do interlocutor, que é geralmente sustentada em verdades. Então, eu não posso convencer ninguém com mentiras. Eu posso, nem dissimuladamente. Eu posso convencer, por exemplo, uma banca de mestrado, de doutorado, de TCC, com verdades, demonstrações que para mim são verdadeiras por conta de ter feito um exercício metodológico e seguido o ritual dos métodos e das técnicas que me permitem passar uma verdade, a verdade é construída. Mas observa-se que o homem nem sempre age com inteligência, e também nem sempre temos a verdade do nosso lado, ou seja, provas que me permitem afirmar verdades. Por esse motivo, o discurso não necessariamente ha de ser fundado em verdade. Há um discurso que procura também persuadir o interlocutor. Sim, verdade. Então, persuadir também pode significar aconselhar, dar conselho, fazer acreditar, mesmo sem verdades, fazer acreditar com uma falácia, como vamos explicar aqui, com argumentos sofísticos, enfim, levar a um entendimento, dar conselhos, ou simplesmente persuadir alguém, levar uma opinião, orientar uma ação. Assim, quem persuade não se preocupa com a inteligência do interlocutor, mas cuida diretamente da vontade dele. Eu preciso que ele faça a partir do entendimento. Eu preciso que o juiz decida a partir de um entendimento que eu vou passar para ele, definida como uma faculdade de poder fazer que ele haja, isto é, agir. Por um lado temos a inteligência relacionada ao convencimento, e por outro lado nós temos a vontade relacionada à persuasão. Então, quer dizer, os fatores ou indicadores que me permitem
conduzir ou mudar a conduta de alguém, procurar uma ação favorável, são diversos. Ou agir, a ação é determinada primeiro pela racionalidade, já explicamos isso nas aulas passadas, isto é, eu tenho a razão como um dom, somos todos seres sociais, todos somos seres racionais, então nós temos um propósito, um objetivo desejado pelo grupo e eu posso usar esse objetivo para mudar a conduta racionalmente falando do interlocutor. Também estão os interesses econômicos, a ação determinada pelo valor econômico é um exemplo na política. Então eu consigo que alguém haja de uma forma conforme os valores que eu transfiro para ele. Isso não gostaria nem de falar, mas é uma condição do interesse demarcado pelo valor econômico. A crença consciente, uma ação fundada, por exemplo, na fé. Você age pela fé, pelo que você acredita, pela ética, pela estética, pela religião que você segue, ou pela tradição, pelo costume. Uma ação motivada pela forma de se conduzir um povo ou um grupo em determinado contexto e em determinado tempo. E também, o que mais interessa nesse tema de hoje, seria pela emoção. Então, a ação é determinada pelo modo afetuoso, a afetividade, motivo, emocional, por uma constelação de sentimento e de emoções que você realça ou destaca por meio do discurso, bem, para atingir a vontade do interlocutor, bem? E outra questão que também é jurídica, a questão da sanção, a coação. Eu digo também a coação, a força, a sanção faz agir o homem ou faz se omitir em determinados momentos de cometer uma infração ou violar, por exemplo, uma lei. E nesse caso, a persuasão nos argumentos sofísticos fica mais claro, porque o argumento sofístico, na verdade, não são argumentos, pois, como ensinava Aristóteles, parecem sê-lo, mas que de veras são paralogismo e não argumentos. Essa é a conclusão de Aristóteles, porque na verdade você constrói com palavras coisas que parecem ser verdadeiras, mas não são, pois suas proposições e silogismos parecem ser verdadeiras, embora não sejam. Então, colocamos alguns exemplos aqui, só tomando da obra de Aristóteles, só para dos tópicos de Aristóteles, só para entender melhor isso. E os exemplos que ele coloca, por exemplo, é uma propriedade do homem o de ser capaz de aprender gramática. É uma afirmação, porque se é homem, é capaz de aprender gramática. Se é capaz de aprender gramática, é homem. Então, você vê aqui que não há uma certa verdade, simplesmente há um enlace de frase, de pensamento, de proposições que me conduzem a uma verdade que não é um paralogismo, como ele fala, não? Então, porque eu poderia colocar frases ou conclusões opostas a esse tipo de conclusão, a qual nos leva com esse tipo de argumento. Mais um exemplo: todo criminoso é vítima do próprio sistema, isto é, da crise normativa, vamos colocar também aí moral e institucional, que tolera e reproduz a própria criminalidade. Quer dizer, se é criminoso é porque foi vitimado pela omissão do próprio Estado. O aumento da criminalidade é consequência da relação entre vítima e vitimado. Bom, isso é uma ideia construída a partir de concepções que se tem acerca da responsabilidade do Estado, até o ponto de chegar a um extremo de tirar do sujeito a sua culpabilidade e passar para o Estado qualquer tipo de responsabilidade. Onde vemos isso? No dia a dia, na comissão do crime e a questão da educação nas escolas, onde os pais acreditam que a escola é responsável, que o Estado é omisso, e eles não têm culpa nenhuma. Então, o crime, por exemplo, está justificado, e a omissão dos pais estaria por esse caminho justificado. Nesse tipo de silogismo, se transferem verdades
argumentativa com base em demonstrações oriundas de premissas aceitas como verdadeiras, mas nem sempre são aceitas como verdadeiras. Para muitos, podiam ser aceitas como verdadeira. Então, você cai no plano da persuasão quando você consegue persuadir, consegue atingir a vontade do interlocutor. A persuasão tem, então, um uso fundamental, que é através da falácia e do jogo de linguagem que se expressa de diferentes maneiras, usando palavras ambíguas ou usando palavras vagas. Então, um exemplo, a falácia se usa usando palavras ambíguas quando tem elas significados diferentes, como esse exemplo aqui: quem sabe aprende. É uma frase. Bom, aprender é o quê? Que pode significar aprender. Aprender pode significar ao mesmo tempo compreender, adquirir conhecimento. Então, quem sabe aprende. Mas aprender o que seria? Você coloca na dúvida o interlocutor, mas isso é beneficioso para você poder lançar outra afirmação, no plano da dúvida. O nosso povo é pobre, porém digno e livre. Então, parece que a pobreza se justifica nesse caso, não? A liberdade se justifica nesse caso porque é um tipo de liberdade atrelada à pobreza, e isso é bom. A palavra pobre é ambígua, pode significar sem recursos materiais, sem cultura, isto é, ignorante, sem consciência, moralmente pobre. Então, a palavra pobre ou pobreza aqui é também ambígua, pode ter significado diferente. Aí você para pensar do que ele está falando. Bom, você vai interpretar do seu jeito, a forma que você bem entender essa verdade que está sendo transferida para você. E por outro caso, as palavras vagas também tem um recurso persuasivo. Quando você usa essas palavras vagas em aberto, você deixa o interlocutor um espaço para ele pensar. Não podemos falar: os males são bens, porque o que há de ser um bem e os males devem ser. Então parece que o mal que você recebe na sua vida é bom para você crescer, o que dizer, não? São bons. Então, males são bens, porque o que há de ser um bem e também um bem deve ser. Bem, o termo deve ser ou deve ser tem dupla acessão significado aqui. Significando ser necessário ou mal necessário, ou é necessário ou mal, para que você entenda e cresça. E também as coisas boas, dizemos que devem ser, é bom entender o que é bom, porque é bom crescer. Então, se é bom crescer e você cresce pelo mal, também o mal é um bem. A conclusão que o autor nos leva, nos conduz com essa afirmação. Afinal, a criminalidade estaria justificada, afinal, o mal estaria justificado porque te ajuda a crescer, te ajuda a desenvolver, a entender. Então, parece que justificamos pelos extremos as coisas ruins, as coisas que não são boas. E usando uma redefinição. Então, por exemplo, se usa muito com a questão da democracia. Bem, a democracia no socialismo e a democracia na sociedade capitalista, nós temos duas visões diferentes de democracia. É a mesma palavra redefinida em contextos diferentes. Então, cadê a verdade? Quem tem a verdade? A democracia socialista ou a democracia no regime capitalista? Então, afinal, a divergência que existem são justificadas a partir de orientações diferentes. Então, você pode orientar a persuasão para poder atingir um resultado, apelar à vontade da pessoa. Você precisa saber quem ele é, quem é o interlocutor, saber como ele pensa, o que ele espera do discurso. Isso é determinante no momento da fala. Então, você saber para quem você está falando, o que você pode falar para atingir esse intelecto, ou para convencer, ou para poder persuadir mais facilmente. Outra coisa, apelar à sensibilidade, que é estabelecer um grau de afinidade, de simpatia,
de impressão, da afetividade, a impressionabilidade, da capacidade que podemos nós desenvolver com o discurso, quando o interlocutor vê que você é uma pessoa culta, ou que você elogia a própria plateia, a linguagem corporal que você usa, você transfere uma credibilidade. Quando você é prepotente e chega para fazer uma palestra, ou um professor entra em sala de aula de forma prepotente, distancia o interlocutor. Então o aluno não quer aula com o professor, ou o palestrante fica com a plateia vazia porque ele é muito prepotente, usa palavras duras e critica geralmente a instituição que convidou ele para ministrar essa palestra. Então você tem que apelar à sensibilidade, além da vontade, do que se espera da sua fala, você vai apelar à sensibilidade, para procurar estabelecer uma afinidade com esse interlocutor. Isso nós vamos explorar mais no curso de oratória que nós estamos também liberando pela plataforma da Juris Mestre Curso. Então aguardem. Bem, apelar à inteligência do interlocutor, do destinatário. Então a capacidade de conhecimento que ele tem acerca do assunto. Então você sabe que são leigos, você vai ter que usar uma fala mais próxima da sua compreensão. É o caso do jurista que vai ministrar aula para outro curso que não é de direito, engenharia, enfim, administração. Você tem que usar uma fala que chegue a esse interlocutor, ou você vai ministrar uma palestra, vai introduzir um tema, vai divulgar uma questão jurídica numa região onde simplesmente são operários, são obreiros, não são letrados. Então você vai ter que transferir através da sua fala um conhecimento conforme o raciocínio, a forma de pensar e a inteligência desse interlocutor. Caso contrário, você fracassa. Então há aqui esses três alvos, a vontade, a sensibilidade e a inteligência, que são essenciais para você poder persuadir. Você tem que primeiramente observar, compreender quem é a plateia, como é constituída, quem é o destinatário, quem é o juiz, como ele decide, quais são as sentenças que ele já decidiu em casos parecidos a esse que está sendo conhecido agora, para saber qual é o caminho que você vai optar para atingir o fim, que seria a persuasão. Igualmente, você tem que atender, observar a sensibilidade, a afinidade, criar uma afinidade com ele, para que não exista rejeição. Bem, e depois apelar à inteligência, que obviamente o juiz tem, mas você vai transferir um raciocínio que permite confirmar que o seu pedido é um pedido justo. Bem, então aqui eu deixo um caso, um estudo de caso, de uma situação real, uma questão de justiça, do professor em diálogo com um aluno. Então eu quero que vocês leiam e observe quais são os elementos, desses três elementos que nós destacamos nessa aula final, para atingir a vontade do professor, por exemplo, no caso da falta, e do caso da possibilidade de fazer a prova sem estar matriculado. É o que nos fala esse caso. Então, certamente ele vai usar recursos, o aluno vai usar recursos para persuadir o professor nesse diálogo, que eu quero que vocês enxerguem e caracterizem como uma atividade, digamos, um dever de casa, não? A pergunta: o aluno não procurou a coordenadora, enfim, por quê? O aluno queria fazer a prova sem estar matriculado, por quê? Quais são os recursos argumentativos que ele usou e quais são os recursos persuasivos que ele usou? Então as questões seriam: identifique os fatores, recursos e orientações da persuasão praticada pelo aluno e praticada também pelo professor a partir da resposta que ele dá a essa situação. Então, até aqui eu espero ter contribuído para a compreensão do argumento, da persuasão, do processo discursivo, dos silogismos, enfim, e que esses conhecimentos ajudem na prática de vocês como advogado ou futuros advogados, ou inclusive
pensadores do direito, da ciência e da política. Muito obrigado por participar do curso e agradeço a todos que fiquem e penso que fiquem também com a Jurismestre para novos cursos e mesmo os cursos que estão sendo divulgados na plataforma. Muito obrigado, boa leitura, boas aulas.